orientador foi o professor Lincoln, e o coordenador do ICC, coordenador da matéria de ICC é o Fábio Arruda, e o coordenador do curso é o professor Mamparan. Esses são os tópicos que abordamos no nosso trabalho também na nossa apresentação. Vou começar falando também da justificativa desse nosso trabalho. A justificativa, nos baseamos na necessidade de termos os controles, né, das temperaturas no nosso dia a dia, tanto para a questão de conforto térmico, quanto para a questão de conservação de alimentos e produtos, ainda mais por estarmos morando num país tropical, né? Isso é muito importante, esse controle de temperatura. Também tem um objetivo. O objetivo do nosso trabalho foi construir um sistema muito tubo onde a gente pudesse abordar os temas da matéria ao longo do curso, um protótipo onde as próximas turmas, os professores também pudessem aproveitar esse trabalho para colocar tanto a questão teórica das matérias na parte prática, na bancada didática. O trabalho consiste em fazer medições de temperatura em sentidos opostos e em sentidos paralelos ao fluido refrigerante, que é o do circuito. A água faz a corrente no mesmo sentido e também no sentido oposto. Assim a gente passa a fazer medições de temperatura, medição de vazão e outros, para saber os parâmetros da eficiência desse tipo de equipamento. A revisão da literatura do nosso trabalho baseamos em questão em um trabalho já produzido, do Martinho, 2006. Ele se baseou nessa questão do trocador de feixe tubular, onde tem alguma semelhança ao nosso trabalho que foi executado. Ele construiu um protótipo cuja função é aquecer determinado fluido, como água ou óleo. No nosso caso, o nosso trabalho é resfriar o fluido, que seria a água. Alguns dos parâmetros e dos fundamentos que usamos para se basear no nosso trabalho em relação à vazão, à viscosidade do fluido, à movimentação do fluido, foi a questão dos fundamentos da mecânica dos fluidos, as propriedades dos fluidos, a estática dos fluidos, cinemática dos fluidos, a equação da energia para esse regime permanente, e também tem uma imagem mostrando a equação de Bernoulli, né, que foi muito importante para saber os parâmetros do nosso trabalho também. Um parâmetro muito importante é a questão do trocador de calor. Os tipos de trocador de calor. Esse é uma imagem do tipo que nós usamos, né, onde o fluido refrigerante passa por um ambiente, deixa mais resfriado, e tendo a vazão da água passando próximo, tendo em contato com esse fluido, acaba aproveitando e tendo uma troca de calor. Se baseamos também na fundamentos do trocador de calor, mecanismos de transferência de calor, trocadores de calor. Fala do estudo de caso. Bom, nosso projeto, nossa intenção era fazer um trocador de calor numa bancada didática, aproveitando o ciclo de refrigeração, né, de um aparelho de ar-condicionado, e transformando a evaporadora que insufla no ambiente para uma evaporadora que resfria a água através de serpentina. Então essa bancada é construída por um ciclo de refrigeração, com compressor, que é o equipamento, a parte que a gente aproveitou, a parte de compressão e de condensação, né? E por onde o nosso evaporador é utilizado para refrigerar a água. Esses são os componentes do nosso projeto, né, que diferem
série do ar-condicionado, principalmente pela questão do evaporador, né, que é tipo serpentina, e duplo tubo, né, imerso em água, e o reservatório de água. E também um outro componente que não tem um ciclo de refrigeração comum é a bomba de água que faz circular o fluido em 2 sentidos, né, que é o objeto do nosso estudo, correntes opostas e correntes paralelas. Esse aqui é o funcionamento da bancada. Né? A gente tem o início, né, inicia o ciclo de refrigeração e liga a bomba também para circular a água. A gente regula a vazão de acordo com os testes que a gente vai fazer. Né? Se a vazão está ok, a gente vai para as medições. A gente quer estabilizar o sistema, estabilizar as temperaturas, pressão, corrente, tensão. Se está ok, estabilizou, faz anotações. Se quer fazer mais medições, mexe na regulagem do sistema hidráulico e tem um roteamento também que você pode acompanhar o nível e aí você faz novas medições. Nós fizemos 4 medições nos 2 fluxos, corrente paralela e corrente oposta. Essa bancada, aí passa a próxima. Esse é o manual operacional, aí vai falar. Esse manual operacional ajuda a compreender o funcionamento do nosso sistema do tubo. Nele consiste em quê? Se vocês puderem pegar a folha do manual, eu vou estar explicando para vocês essa folha que eu deixei na bancada de vocês. Isso. Nela consiste o nome da operação, que seria a banca didática do tocador do tubo, o processo, que seria o nome que seria a água, o sentido oposto do fluido refrigerante. Então essa primeira tabela que é 1.1, desculpa, eu ia errado aqui, é 1.2, 1 de 2. Legal. Ela saber a água no mesmo sentido do fluido refrigerante. Com ela, a gente vai saber como colocar o sistema no mesmo sentido da água, no sentido do fluido refrigerante. Aqui ela explica o que fazer, de que forma e a razão. As imagens, elas entram em contato junto com a descrição para ter mais facilidade na hora de fazer a operação. Por quê? Tem pessoas que às vezes têm uma dificuldade de interpretação e tem uma facilidade de visualização. Então, nesse caso, a gente colocou essas imagens para facilitar a operação. Aqui na primeira questão, a gente destacou os EPIs, que é muito importante. A gente está usando os EPIs e ela está destacada aqui embaixo. Qual os EPIs a ser utilizado? Às vezes o aluno deve utilizar um equipamento de bermuda, sandália, pode estar acontecendo algum acidente, ou sem o óculos, algum fluido. A gente não deseja isso, né? Mas pode estar vazando, acontecer algum acidente nos olhos, então é sempre bom estar se prevenindo. Aqui na sequência de operação eu coloquei quais os EPIs e por quê, o ponto-chave. De que forma? O ponto-chave. Por quê? Conforme a necessidade da atividade. Por quê? Às vezes você vai utilizar o sistema e aqui ele vai explicar para você o que fazer, de que forma e a razão. Tem aqui já, ligar equipamento. Ligar equipamento na tomada 220. Por quê? Porque a razão não liga. Se você não colocar na tomada, ele não vai ligar. Ele vai ser continuadamente. Se eu for explicar aqui cada passo a passo, eu acho que vai ficar muito longo. Mas eu acho que ficou bem claro o sentido do que seria esse manual para facilitar a operação. A gente vamos estar deixando também um manual desse classificado na bancada. Os alunos, quando vierem com o professor, já está com esse manual em mãos. Estamos disponibilizando também esse manual aqui também para os professores, para os orientadores. Se mais para frente necessitar de algumas cópias para deixar a mais, é só nos avisar que vamos providenciar. Falando dos resultados obtidos. Bom, a gente criou uma tabela em que a gente ia fazendo as medições e ia preenchendo essa tabela. A gente usou também o software CAT, Computer
da Thermodynamics, em que a gente conseguiu fazer o levantamento das entalpias mais facilmente. Foram várias entalpias em cada ponto que a gente foi fazer as medições de rendimento, de temperatura, a gente também teve que achar a entalpia. Né? E a gente acabou comprovando na prática a teoria de que o fluxo em correntes opostas ele gera uma maior eficiência na refrigeração da água, no caso, né? Do fluido, que no caso nosso é a água. E aqui a gente tem uns gráficos, né, que mostram que esse aqui é o coeficiente global de transferência de calor. A gente tem tanto correntes paralelas quanto correntes opostas. A gente pode ver que correntes paralelas, a eficiência ela começa num nível e a tendência é cair. E eu já comento sobre isso. E no contrário, as correntes opostas, a tendência é subir a eficiência, melhorar a eficiência. Por que a gente chegou nesse entendimento? Porque quando os fluidos estão transitando no mesmo sentido, eles seguem no mesmo sentido no equipamento, eles começam no grau de eficiência e depois a tendência é estabilizar, porque estão caminhando juntos. Enquanto que no sentido de correntes opostas, os dois líquidos estão em sentido diferente. Então, todo o percurso da água pela serpentina, ele perde calor. A serpentina retira calor da água, no caso. Pode passar o próximo. Peraí, só para concluir uma situação, aqui também a questão da vazão máxima. A vazão máxima seria o quê? A vazão de saída do fluxo da água que está sendo retornada para o reservatório. E se vocês olharem também, na corrente paralela, ela começa com a quantidade alta e vai se diminuindo. E já na questão da transferência de calor em corrente oposta, ela começa alta e vai se aumentando mais ainda a vazão. Então, o que acontece? Quando está em sentido paralelo, a vazão de água seria pouca, vai sair pouca água do retorno para o reservatório. E já na saída oposta vai ter mais pressão de vazão de água, de massa, de retorno para o reservatório, devido a essa mudança de fluxo. A vazão é variável, a gente consegue controlar. Isso. Não consegue. Não, a vazão da água sim. A bomba a gente consegue potenciar. Consegue variar nas válvulas. As válvulas têm as válvulas de abrir e fechar, e no próprio manual ele ensina como você abrir, fechar e regular. Aí vem que você ter o controle da vazão pelo odômetro. Por isso que a gente instalou o odômetro na saída, porque a mesma entrada que dá de vazão máxima tem que ter a mesma saída. Certo? Então, o calor trocado também, correntes paralelas e correntes opostas, a gente vê a diferença, né, da troca de calor. Quando é correntes paralelas, é pouca diferença, né, de entrada e saída, dos pontos de entrada de água e saída de água. E já no trocador de calor de correntes opostas, por ficar mais tempo a água em contato com a serpentina, a eficiência é maior também. Essa aqui acaba sendo mais do mesmo, né? Essa aqui já é eficiência. A gente está falando da troca de calor e agora é eficiência. Aqui ficou bem claro também a eficiência. Ele começa no nível de porcentagem e ele cai, tem uma queda. Enquanto no correntes opostas, ele começa num nível maior do que no correntes paralelas e a tendência é subir, chegando no ponto de limite de saturação. E é baseado em eficiência pela vazão máxima aqui, pela vazão do fluido da água. Aí ele entra no pico alto, a um ponto, e automaticamente ele vai decrescendo a sua eficiência e diminuindo a sua vazão máxima. E já no oposto, ele vai tendo constante eficiência, de aumento da eficiência e aumento da vazão de água. Então, está tendo uma troca maior de calor na oposta. Por esse gráfico a gente vê que as vazões, quando foi montado o gráfico, ela começa em correntes paralelas, uma vazão maior e depois ela tem uma vazão menor. Em correntes opostas, a gente colocou no gráfico para ficar bem didático, da vazão menor para a vazão maior. Isso aí foi feito individualmente
cada medição foi colocada no quadro e depois a gente foi fazendo o trabalho dentro do software. E a nossa bancada, inclusive, professor, só para título de curiosidade, as tabelas estão até aqui de correntes paralelas e correntes opostas. Então a gente foi anotando aqui as temperaturas, né? Temperatura, pressão, corrente e também o cálculo da própria área para poder chegar na vazão, onde a gente tem um volume que a gente usou uma garrafa de 0,51 litro, 510 ml, e a gente foi, em cada medição, a gente foi calculando o tempo, e aí a gente foi achando as vazões. e essa bancada ela ajuda muito a fazer também a verificação das entalpias dependendo das vazões. Você regula as vazões do sistema e você vai, pelos sensores, você vê a temperatura e você vai lá na tabela de temperatura da água, do termodinâmica, e você consegue saber qual é a entalpia. Aí você consegue fazer um jogo. Eu quero achar a massa que está saindo ali. Aí você pega a entalpia e você pega o calor que está saindo. Você consegue fazer também um cálculo de calor, porque você tem a quantidade de massa que está saindo, veja a diferença em tal. Aí você acha quanto de calor está sendo feita a troca no sistema. Ele aqui, ele vem identificado onde estão os sensores, aqui estão identificando quais lugares que estão sendo aplicados os sensores, que é na entrada do condensador, na saída e entrada da A, que seria esse lado aqui, tem um sensor aqui também. A da B também tem outro sensor aqui. A entrada do compressor, também do fluido refrigerante, e a entrada do evaporador e a entrada do capilar, que é o que faz a expansão do sistema. Né? Deixa eu comentar a questão dessas medições. Quando a gente fez essas medições, nós não tínhamos rotando. Então, o que a gente fez? Sem essa tampa aqui e com a tubulação chegando até aqui, a gente fez medição com a garrafinha de 510 ml e onde um colega foi fazendo a medição do tempo. Então, para cada medição do tempo, a gente estipulou a vazão com o volume e aí depois a gente deixou estabilizar o sistema para poder ver as temperaturas. E a cada passo a gente foi fazendo da mesma forma, espera estabilizar o sistema, para depois ver as temperaturas, para fazer a leitura mais correta possível. A nossa conclusão da nossa atividade é poder ajudar a compreensão dos alunos da forma de como é feita uma troca de calor de um sistema duplo tubo, ou seja, de um sistema entre água e fluido refrigerante, para poder a gente saber, por exemplo, a questão das entalpias, saber quais são as pressões, ver o rendimento e eficiência do equipamento. E a intuição nossa é deixar essa bancada da FATEC para poder auxiliar o professor Lincoln, como o professor Flávio, como o professor Goffman, de alguma forma para agregar mais conhecimento. Porque às vezes a gente precisa divulgar o nosso conhecimento de uma forma mais fácil e prática. A gente teve umas dificuldades, você ceda na nossa parte da FATEC nessa época da pandemia, que teve umas aulas práticas, que poderia ser melhor, mais presente aqui na FATEC, nos laboratórios, e eu acho que isso aqui vai contribuir com aquele equipamento que está contribuindo com a FATEC até hoje. E essa é a nossa atenção. Porque são vários fenômenos físicos que desenvolvidos, inclusive, eu falei que a gente usou um software, mas provavelmente o professor vai pedir para os alunos fazer análise dentro do refrigerante R22, usando o diagrama pH, diagrama Molière, para facilitar o nosso trabalho, nós usamos um software, mas didaticamente, o professor pode pedir que se faça esse tipo de análise. Você coletando os dados, coleta-se os dados e eles vão voltando, e com esses dados que ele vai selecionando, eles vão fazendo o cálculo do que o professor necessita. E agradecemos ao professor Lincoln, ele não pode estar disponível aqui, pelo motivo que o professor falou. E agradecemos também à nossa família, a Deus, principalmente a Deus, porque não é fácil. Essa luta nossa aí, a gente tem família, diversidades na família, às vezes para compreender o que a gente passa aqui na FATEC, mas Deus vai abençoando, vai dando força para nós da família, as pessoas do nosso trabalho também, que às vezes eu tenho certeza que muitos colegas nossos desistiram por causa do emprego,
você tem que deixar de lado o seu sonho, porque você tem que alimentar a sua família e às vezes essas pedras no caminho é difícil de tirar. Mas para nós aqui, Deus deu força para a gente conseguir seguir em frente e graças a Deus a gente agradece a vocês, os meus colegas também agradecemos também pela força, pelo empenho de cada um deles. É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção.